E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. E estou novamente, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast Os Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Sócios. Até aproveitando, Diga. Clóvis, eu tenho aqui uma anotação de uma palestra que eu assisti sua, onde você dizia que a solução antinihilista é o eterno retorno. Dentro da perspectiva nietzschiana, sem dúvida. O que seria esse eterno retorno? E eu queria insistir mesmo, que eu estou falando aqui um monte de coisas provocativas, mas elas só estão sendo ditas porque nós estamos dissecando um autor que é profundamente subversivo, certo? Eu queria dizer que não somos obrigados a concordar com nada e que há até iniciativas de filósofos como a obra Por que não somos nietzschianos? Né? Onde todos ali se manifestam a Contra respeito... Não contra ele, mas a respeito das suas discordâncias em relação ao seu pensamento. Né? Então, vamos lá. O eterno retorno. Né? Eu vou explicar de várias vezes, porque eu não sou bom de decorar. Mas é assim. O eterno retorno é uma espécie de régua de avaliação da vida. Só que essa régua de avaliação da vida é dada pela vida mesmo, não é dada pela comparação com alguém, pelo número de likes, pelo DIP, né? Não. É dado pela vida mesmo. É dado pela vida mesmo. Então, qual é a ideia? Quando é que a vida é boa, né? Quando é que a vida é nota 10? Quando você não veria nenhum problema em repeti-la. É o contrário do cara que fica olhando no relógio, né, e esperando o tempo passar. Isso seria o sintoma de uma vida fracassada, de uma vida nota 0. Perceba que agora eu estou atribuindo valor à vida não em função de uma idealidade, não em função de uma comparação, mas em função dela mesma. Quando é que a vida é boa? Quando ela mesma não quer que acabe. Ali, aquele momento, aquele encontro, aquele instante, aquele cenário, aquela atividade, aquela... Né? Então, viva de tal maneira a pretender... Né? Nietzsche até, nos seus dizeres, procura... imitar o modo como Kant propõe o imperativo categórico. Né? Então, ele usa, digamos, a mesma estrutura lógica, mas ele diz completamente diferente. Né? Viva de tal maneira a desejar, enquanto Kant diria que qualquer um possa fazer aquilo que você está fazendo sem comprometer a humanidade, ele dirá, viva de tal maneira a desejar que aquele instante possa se repetir indefinidamente e piriri pororó. Nós poderíamos dizer de outro modo isso. Né? Viva de tal maneira a pretender... Porque uma boa maneira de você repetir indefinidamente aquilo que está vivendo é nem sequer parar de vivê-lo, né? Então, aí poderíamos introduzir uma ideia de que viva de tal maneira a pretender que aquilo que está sendo vivido dure. Dure. Vai durar? Não vai. Mas o critério... não é o que vai acontecer. O critério é o que você gostaria que acontecesse. Eu não queria ir embora. Vida nota 10. Tô doido para cair fora. Vida nota 0. Ficou claro agora para você que está nos acompanhando? Porque você pode trazer isso para a sua vida. Perceba que agora o meu desempenho aqui não é mais avaliado por alguma idealidade, alguma comparação, né? Pode não ter ninguém ouvindo. Pode não ter ninguém ouvindo. É irrelevante. Porque, em termos de avaliação existencial, o que importa aqui
segundo a lógica do eterno retorno, o que é? É que eu queira continuar aqui, eu queira repetir essa experiência, eu queira prolongar essa experiência, eu queira que ela não se corrompa, que ela não deixe de existir. Portanto, quando há vida boa, e eu repito, o eterno retorno, ele é uma métrica de avaliação da vida, na imanência, por ela mesma, dada pela própria vida, aonde a vida é boa quando você gostaria da sua continuidade ou da sua repetição, o que é a mesma coisa. Então, a gente poderia dar muitos exemplos para mostrar como isso poderia se traduzir na prática. Quer dizer, eu estava vindo para cá, ponto. Então, eu levei mais ou menos 1 hora para chegar aqui, ponto. Eu estava com vontade de fazer xixi dentro do carro, ponto. Está me acompanhando? Perfeitamente vida. Então, eu queria que chegasse logo, ponto. Portanto, a minha vida dentro ali do cara que me trouxe, do táxi, etc. Tal, era uma vida que eu contava os segundos para terminar, ponto. Vida fracassada. Vida nota 0. Vida. Aí você vai falar, professor, mas quando a gente está no trânsito para ir embora, o que importa é chegar. Essa vida vivida no trânsito, ela é ruim mesmo? Isso foi você que falou. Eu pergunto, será que precisa ser? Se você não tiver com vontade de fazer xixi, geralmente não é tão ruim assim. Não, é ruim. Não, mesmo sem vontade de fazer xixi, quando o trânsito está parado, é ruim. Bota uma música boa, né? Mas você tem uma visão colorida da vida. Eu acho ruim mesmo, acho ruim. Porque ele é o ouvinte que acabou de falar. Ou o espectador, ou o ouvinte, o espectador, ou o receptor multimídia. Pronto. Ele disse, tem muitas situações na vida que é um saco mesmo, ela é ruim mesmo. E aí nós, então, nos deparamos com alguma coisa muito interessante. É que, claro, nem tudo na nossa existência depende de nós. Aqui poderíamos nos lembrar de alguma coisa que dissemos na nossa primeira passada. E, portanto, de certa maneira, eu acho que Nietzsche concordará conosco, é impossível viver um eterno retorno. Ou seja, é impossível. Por quê? Porque haverá... Eu posso dar mais um exemplo. Eu estava em Portugal e me veio uma crise dessa doença que eu tenho, que é uma vasculite de doença imunodestruidora. E o sintoma que me veio foi na garganta. Meu amigo, eu não conseguia engolir a saliva. E foram 5 dias. Aí sim, você pega e vai ler o Eterno Retorno, para você entender tudo o que aquilo não é. Porque você não pode tomar o remédio, se for remédio, não pode beber água, não passa nada, porque está em carne viva. Então, aquilo é profundamente doloroso. Profundamente doloroso. E é assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Então, você pega e fala, bom, agora hospital, soro, não sei o quê, coisa. Né? Aí, corticoide, aí começa a melhorar e você, depois de ter ido ao inferno, né, você começa a conseguir tomar um suquinho de maçã de colher. Porque você pega a colher e põe a colher lá dentro de maneira a tirar um pouco o atrito com aquelas chagas, etc. Ora, isso é um exemplo de vida para lá de fracassada, de vida miserável, de vida medonha, de vida horrorosa. Né? Por quê? Porque
é uma vida impeditiva de qualquer paliativo. Não, professor, pega um bom livro e leia. Não tem como, você é muito fraco. Está muito fraco, não está comendo nada, não está. Então, é preciso, às vezes, pegar a filosofia e trazer para o concretão da vida das pessoas. Né? Agora, por outro lado, vamos pegar um exemplo oposto, a minha presença aqui nesse momento. Então, é evidente que eu estou fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é explicar. É evidente que aquilo que eu estou explicando, para mim, tem uma profundidade abissal, uma beleza de pensamento incomparável, e isso independe de eu concordar ou não concordar, porque eu consigo admirar a riqueza de uma ideia e a minha discordância, ela é, digamos, uma outra coisa. Não que ela não tenha importância, mas ela é uma outra coisa. Eu consigo imaginar a beleza de uma ideia. E eu consigo entender nessa coisa do eterno retorno uma reflexão que além de ser de vida boa, é de sabedoria. É de sabedoria. Quer dizer, em outras palavras, o eterno retorno, ele pressupõe, digamos, um respeito pela vida como ela é. Eu diria mais, uma consideração pela vida do que como ela é, no sentido de considerar, no sentido de levar em conta. Né? De levar em conta. E muitas vezes, o que nos acontece, né? O nosso receptor multimídia, ele concordará comigo, muitas vezes a gente vai vivendo a vida sem se incomodar com ela, propriamente, sem trazê-la para análise, sem trazê-la para reflexão, sem filosofar, né? Vivemos sem filosofar. E aí, ora vamos apanhando, ora acontece uma coisa de bom, ora vamos apanhando, ora... Então, quando vem alguém e nos propõe uma dessa, olha, o valor da presença do professor Clóvis nos sócios não é dada por um critério absoluto de desempenho em podcast, mas é dado pelo tesão dele em querer continuar falando. Pô, pode não concordar, mas é absolutamente revolucionário, espetacular. Por quê? Porque se eu fosse me lembrar do meu primário, do meu ginásio, e lembrar das pessoas que foram meus educadores, eles diriam todos em coro: se você está desagradado com isso aí, faça as 20 equações e depois vá embora. Gostar ou não gostar é irrelevante. Isso aqui não é feito para você gostar. Isso aqui não é feito. Imagina, eu vou chegar e falar: olha, o valor da minha experiência aqui é dado por eu querer continuar e na verdade, isso aqui me desagrada. O professor ia rir na minha cara e dizer: malandro, e desde quando... Desde quando o que você sente tem alguma importância no andar da carruagem? Faz aí o teu exercício e não me enche o saco. Né? Então, nós temos aqui uma maneira revolucionária, seja de entender a própria vida, seja, e aqui é o mais legal, de admitir um valor da vida do outro. Porque é muito fácil para nós apontar o dedo e dizer: vagabundo, né? Calhorda, né? Aliás, isso me permite fazer uma digressão, se me permitir? Claro, com certeza. Bom, quem achou que na primeira não tinha cara de podcast... Amor, ele ficou chateadíssimo com essa conversa. Chateadíssimo. Não, a gente não ficou chateado. Senão você não tava nem aqui de novo, pô. Imagina, você tá aqui Pede porque... pra adorou. eu falar, eu começo a falar, mas não, agora chega, pô. É de um autoritarismo sem limite. Então, olha aqui. Eu, se fosse você, falava era o dobro agora. Mas eu não guardo rancor. Não. Apenas mágoa. Olha aqui. Eu ia dizendo o seguinte. Quem achou que você falou muito?
Na bom, última. sim, isso sim. Esse deve estar revirando na tumba. Mas qual é a digressão da coisa? Qual é a digressão? Eu tenho para comigo que há uma hipocrisia muito grande, nesse ponto Nietzsche tem muita razão, porque quando a coisa é no nosso calo, e eu vou usar calo porque não ofende ninguém, o calo está entre as partes do corpo autorizadas pela civilização para menção em qualquer horário. Quando é no nosso calo, a gente tende a considerar um pouco dessa vida nietzschiana, do que estamos sentindo, da particularidade, do contexto, do que aconteceu, do que era, né? E quando é com os outros, aí de jeito nenhum. Aí você olha e diz, não entendi porra nenhuma. Então, eu te dou um exemplo. Pais com filhos adolescentes surpreendem no armário do menino, ou eventualmente até de maneira um pouco mais traumática, com uma espécie de visita à delegacia, etc. e tal, um consumo de drogas diversionais ilícitas. Muito bem. Qual é o discurso? Pode apostar. O discurso é esse. Esta é a idade mesmo de novas experiências, ainda que, ou essa enfim, é alguma coisa em que o que justifica isso é o envolvimento com as amizades, é o papapá. Então, são trazidos elementos da vida para considerar o episódio. A mesma cena na boca de alguém que não é nós mesmos ou alguém que amamos é sumariamente, é drogado, é vagabundo, xadrez. Percebeu? Eu não vou nem aqui polemizar a questão da luta de classe. Vamos dizer, né? Se for parecido comigo, foi um momento de desvario. Se não for parecido comigo, cana, né? Cana, é calhorda, é canalha, tá inadaptado a viver em sociedade e assim por diante. Então, veja, na hora de atribuir valor negativo à vida, costumamos nos defender colocando a vida no seu lugar, e costumamos julgar os outros, tirando a vida do seu lugar e atribuindo uma espécie de essência. Entende? Quando você diz, o meu filho agiu inopinadamente, o meu filho agiu sem pensar, o outro é canalha. Então veja, o verbo mudou. Aqui nós estamos falando de uma conduta, que como todas as condutas é particular, é irrepetível, é inusitada, é única, etc. Lá nós estamos falando de uma essência. Ele é canalha, tipo do nascimento à cova. A canalice faz parte do seu ser, não é acidental. Aqui é um atributo acidental, lá é um atributo essencial. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu penso que o conhecimento, eu repito, no meu caso, é sempre uma interpretação que é a minha, né? Do que Nietzsche nos propõe, ajuda a identificar no mundo esse tipo de assimetria, né? Esse tipo de hipocrisia que é facilmente observável na hora que você percebe que as pessoas precisam atribuir valor, precisam atribuir valor porque, de fato, alguns comportamentos são passíveis de serem destruidores da sociedade, destruidores da civilização. Portanto, é claro que é preciso atribuir valor, só que
em alguns casos, o valor é dado pela violenta emoção, como diz o direito em alguns momentos, né? Pela violenta emoção. E aí, curiosamente, nós nos aproximamos da crítica do niilismo, né? A violenta emoção é quando a vítima tem dinheiro para pagar um bom advogado e, caso contrário, é da essência do sujeito a calhordice, né? E aí, então, há um tratamento desigual para condutas idênticas ou semelhantes.